Esse vídeo é uma sugestão do seguidor do canal, Rafael Carvalho. Obrigado pela dica, Rafael. É o seguinte, ele me pergunta sobre as divisões da Bíblia, capítulos, versículos, alguns subtítulos que ela tem, né? Isso está nos originais, isso pode ser colocado na Bíblia, porque lá em Apocalipse, João nos diz que não deve ser acrescentado nada, nem retirado nada das palavras. E agora, eu posso fazer isso? Bom, vamos primeiro fazer uma remontagem histórica aqui. O Antigo Testamento nós recebemos dos hebreus, lá da Bíblia hebraica. Hoje, se você consultar uma Bíblia hebraica e o nosso Antigo Testamento, os livros são os mesmos, com exceção na posição de alguns livros, que nas nossas Bíblias está diferente da deles. Mas o conteúdo em si é o mesmo. Já o Novo Testamento ele veio sendo montado. Vamos lembrar que a Bíblia, como nós conhecemos hoje, é muito recente. Naquela época, no tempo dos apóstolos, eles mesmos escreviam, mandavam para as igrejas, faziam cópias de cópias. E aí, algumas igrejas não tinham todos os manuscritos, tinha igreja que só tinha um. E isso se arrastou por muitos séculos. A Bíblia, como nós conhecemos hoje, a primeira montagem dela data do final do século IV, início do século V. O bispo Damásio I, conhecido na história como Papa Damásio I, ele encomenda e coloca isso nas mãos do Jerônimo, conhecido como São Jerônimo hoje, para que ele pudesse revisar os manuscritos e fizesse uma Bíblia só. Então termina em 405 d.C., cerca de 15 a 20 anos de trabalho, em que ele consegue traduzir todo o Antigo Testamento para o latim, revisa as traduções em latim do Novo Testamento que existem e forma a Bíblia Vulgata. Uma imagem que está passando agora é de uma das Vulgatas que nós temos hoje à disposição. Olha só, em 405 d.C., início do século V, é a data em que nós temos a primeira Bíblia como nós conhecemos hoje. Essa Bíblia aí, a Vulgata, no século XVI, ela vai ser a primeira Bíblia impressa na prensa de Gutenberg, lá no início da Renascença. Mas vamos lembrar de uma coisa, quando os autores escreveram, eles apenas escreveram, como se fosse uma carta hoje, um e-mail gigante, um textão de Facebook, que você escreve. Eles tinham papiro, papel e caneta, e era então o que eles utilizavam. Com base nisso, a Bíblia não tem originalmente divisão em versículos e capítulos. Ela era apenas os livros. A divisão em versículos do Antigo Testamento remonta do século IX e X pelos massoretas, são estudiosos judeus do Antigo Testamento. E eles dividiram o Antigo Testamento em versículos. Já o Novo Testamento, ele foi editado em versículos em 1551 pelo estudioso Robert J. Cheyne. Ele fez essa contribuição para nós. Agora, a divisão em capítulos acontece por Robert Langton no século XIII. E então, a partir daí, nós temos a Bíblia dividida em capítulos e em versículos. No entanto, isso pode nos trazer alguns problemas, porque nem sempre nós concordamos que a quebra do capítulo de um para o outro, que a quebra do versículo de um para o outro, quando eu criei um parágrafo novo, era a intenção do autor que aquele parágrafo fosse quebrado naquele lugar? Será que não houve ali uma quebra de pensamento? Será que quando eu isolei aquela frase, será que ela ficou bem colocada? Ou seja, ela está bem amarrada ali dentro do versículo? Então, muitos tradutores não concordam. Se você observar na sua Bíblia, você vai achar alguns versículos que começam com letra minúscula, versículos que terminam com vírgula. Quando isso é feito, os tradutores estão nos mostrando de que eles não concordam que ali deveria ser a quebra do versículo. Mas como há uma convenção de como é a divisão dos versículos, é uma boa alternativa dos tradutores, que é deixar a vírgula, que é iniciar com letra minúscula, justamente para nos demonstrar de que ali, para que eu possa entender todo o texto, eu preciso ler o versículo anterior. Um bom exemplo para todos é Efésios capítulo 1. Ela é a maior sentença no Novo Testamento. E você pode ver que os primeiros versículos, quase o capítulo inteiro de Efésios 1, está em letra minúscula. E é muito difícil, tenta fazer você mesmo, dividir o versículo. Você tem ali essa dificuldade. Então, quando for estudar a Bíblia, lembre-se
de que o versículo está daquele jeito para nossa convenção, para ficar mais fácil encontrar o texto. Mas não era a intenção do autor dividir daquela forma o versículo. Então sempre leia o versículo anterior, o posterior, leia o capítulo inteiro, para que você possa entender a intenção do autor. É errado dividir em versículo em capítulos? Não, é necessário e útil para que seja mais fácil encontrar um versículo, marcar até onde você leu. Então a divisão para nós é muito importante. No entanto, eu preciso lembrar de que a Bíblia nos originais não tem divisão de capítulo e nem divisão de versículos. Outra questão, os títulos que estão lá, eles são para nosso auxílio. Eles não são dos originais, eles não constam lá. Se você pegar várias Bíblias, você pode ver que muitas vezes o subtítulo dado no capítulo pode não concordar de uma Bíblia para outra. Em alguma Bíblia pode ter o subtítulo, em outra Bíblia não tem. Fique tranquilo, isso é apenas uma contribuição dos tradutores, das sociedades bíblicas, para facilitar o nosso entendimento. Mas elas não são inspiradas, não estão nos originais. Quanto ao mais, essa nossa dificuldade, ela é muito bem amparada pelas sociedades bíblicas, quando nos oferecem esses subtítulos, alguma nota de rodapé, algum comentário extra, para que nós possamos entender os originais. Mas de todo modo é bom lembrar que é uma contribuição atual para nós e não consta nos originais.